Tá. Está aparecendo? Ah. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, então, com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, e a espiritualidade que sempre nos acompanha nesse trabalho, agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelos nossos familiares, e agradecendo principalmente por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, ensinando, compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas vidas, para que juntos possamos sempre dar um passo na nossa jornada evolutiva. Vamos pedir também para que a nossa família seja muito abençoada, muito amparada pela luz crística, e assim seguindo, vamos fazer a nossa harmonização, já entrando no espírito da aula, com muita concentração e muita vontade de nos modificarmos. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá. É a lição hoje do Fonte Viva. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador e Mestre, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? É uma mensagem de Emmanuel. Eu vou interromper aqui para a gente poder fazer uma conversa. Então, é aquilo mesmo que eu falei no início da oração. A gente está aqui justamente para poder compartilhar com vocês alguma coisa que a gente sabe e alguma coisa que a gente sabe que vocês também têm de conhecimento. Mas aí não adianta só a gente pegar o conhecimento, colocar todo na nossa mente, às vezes com dificuldade de guardar isso ou aquilo, e não colocar em prática. Porque o mais genial de tudo é você pegar todo esse conhecimento que você está tendo agora e colocar ele em prática. Porque quando você coloca em prática, ele não é esquecido, porque ele é colocado no nosso dia a dia, para a nossa modificação. Então, na verdade, é isso que a mensagem de Emmanuel pede,
que é muito fácil a gente falar assim, ah, não, eu acredito em Deus, em Jesus. E aí, na hora da prática? E na hora de entender um irmão que te ofendeu? Na hora de perdoar alguém? Na hora de você pedir perdão? É nessa hora que a gente tem que exemplificar, né? E colocar o ensinamento na prática, né? Então, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, alguma observação que vocês fizeram referente à harmonização. É a velha história, né? A teoria na prática é outra. Escutar é bonitinho, mas na hora de fazer, você nem sabe a hora, quando fazer, né? Você fica... É difícil. A hora é agora, Marcelo. A hora é Isso é agora. verdade, é agora a mesmo. hora na hora que apresenta a situação. A situação se apresentou, é nessa hora que você vai exemplificar. Aí você fala, mas agora eu não estou disposto, está perdendo a oportunidade. Né? Então, é sempre difícil, né? Vai ser sempre a porta estreita. Mas se a porta larga, aí eu passo, depois eu vou ter que pegar uma porta estreita na frente, então vamos resolver isso agora. Né? Vamos colocar as coisas morais, os nossos vícios, todos para serem modificados. Né? Porque por isso que a gente está estudando, né, a doutrina, ou outras pessoas estudando outras coisas, o ensinamento ele sempre vai ser colocado, ele tem sempre que ser colocado em prática para a gente poder vivenciar. Vivenciando, a gente vai conseguir se transformar. Né? Não é fácil, No mas... próprio livro que a gente está lendo agora, o André Luiz comenta, né, as oportunidades que ele deixou de fazer as coisas, tal, né? A verdade vai aparecendo, né, depois para ele, né? E ele desencarnou, né? E depois é que ele aprendeu. A gente está podendo aprender aqui enquanto encarnado, né? Então, vamos aproveitar. Então, Ju, vamos comentar lá sobre as vibrações? Vamos lá. Então, a gente vai fazer antes de começar propriamente a aula, a gente vai fazer umas observações só referente às vibrações, porque às vezes a gente fica na dúvida o que seriam essas vibrações que a gente tem que fazer tanto no Evangelho no Lar ou como na aula, né? O que seriam basicamente as vibrações? É uma prece final? O que eu devo vibrar, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui de explicação, e depois a Ju também vai colocar algumas coisas que ela vai trazer, né? Então, aqui, na busca que eu fiz dentro da doutrina, ele coloca aqui, o que podemos entender por vibrações? Então, ele diz que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Então, a vibração também é uma prece? É. Explicando o modo de transmissão do pensamento, impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado, seja no caso de recepção de nosso apelo, ou no momento em que apenas lhe chegue o nosso bom pensamento. Então, nesse primeiro momento, ele fala que é a prece. Mas a prece, se eu faço uma prece, por exemplo, do Pai Nosso, que a gente está acostumado a fazer, Pai Nosso, estás nos céus, a gente vai falando meio automático. Então, por isso que dentro da doutrina, a gente pede para a pessoa, não que ela não possa fazer, não é isso. Fica à vontade para quem quiser pegar uma prece que já foi escrita. Mas, quando você verbaliza essa prece, essa vibração, essa prece final, inicial, seja qual for, você está concentrado, verbalizando as palavras. E aquilo tem uma força. Você chama a sua concentração. Quando você faz uma prece lida ou uma prece decorada, é meio no automático. As palavras vão saindo, e não que você não sinta, mas elas saem no meio no automático. Então, quando você faz uma prece que você está verbalizando, é uma outra concentração. Você está concentrado, tá? Isso é um ponto. Aí depois fala, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Então, olha o alcance da força da nossa oração. Primeiro, da nossa concentração. Você se concentra? Beleza, agora faz a sua prece. Ou em favor de outro, ou em favor de você mesmo. Um outro pontinho, aí que ele fala assim, vibrações. Vibrar
Vibrar por quem? Como, né? Então, ele fala, vibrar é emitir e doar sentimentos e pensamentos de amor, tranquilidade, saúde e paz. Então, isso é um direcionamento para qual vibração a gente pode fazer. Então, emitir e doar sentimentos, pensamentos de amor, tranquilidade, saúde e paz. Vibrar é amar em pensamento. Vibrar pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio de toda a humanidade. A gente pode fazer esse pedido para vibrar para todos? Pode, porque a força da nossa oração, ela chega além, né? Lembra que estava falando assim? Além da nossa esfera corporal, ela já chega direto. Vibrar pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares. Então, você está vibrando pelo seu lar e pelo lar dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que estão precisando dessa oração. Vibrar pelo nosso lar, envolvendo a nossa família em vibrações de amor e harmonia, para que haja união e paz para todos. Então, às vezes é legal também a gente vibrar pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelos nossos governantes. Todos estão envolvidos, somos todos no mesmo planeta, né? E aí, para finalizar aqui, para vibrações eficientes é necessário o entendimento que você é a força motriz de sua modificação. Sua participação direta com as vibrações positivas terá alcance mais eficiente. Por isso, ao solicitar vibrações a terceiros, é necessário entender que isso não tira de você a força da mudança e sua participação no processo. Então, a partir do momento que você está vibrando para outra pessoa, ou outras pessoas, por exemplo, você vai vibrar para as pessoas que estão nos asilos, os idosos, ou as crianças nos orfanatos. A gente tem que visualizar esses ambientes. A gente tem que mandar, tem que estar concentrado para mandar. Aí você fala, mas é tão amplo? É tão amplo. É necessário que seja. Porque eu estou no meu quadradinho aqui vibrando, o Rafael está na casa dele, o Marcelo, a Marisa, a Sônia, todos nós estamos vibrando, e essa força, ela chega. Então, as vibrações, tanto a prece final como a prece inicial, elas têm que ter esse poder de concentração. Tá? E aí a gente falando, sentindo realmente, se concentrando para poder chegar, né? E não ser uma coisa automática, né? Ju? Então, a prece em si, a vibração, todas as preces que nós fazemos aqui, inicial, final, vibração, harmonização, quem faz o evangelho no lar aqui na sala, sabe o roteirinho, né, que vem às vezes no final do evangelho explicando, falando, né, dando uma orientação de como fazer. Então, quem faz o evangelho no lar aqui, talvez aprimore depois dessa nossa conversa as vibrações, a prece, a fluidificação das águas, enfim. Quem não faz e começar a fazer, já vai ter o roteiro de como fazer. Então, o que eu costumo dizer? A prece ou a vibração, tá? Eu vou falar num geral. Ela é a nossa maior conexão com Deus. Ela é a maior conexão que temos com Jesus. As preces e as orações em nome de Deus e em Jesus, ponto, tá? Essa conexão é como se estivéssemos conversando com o nosso Pai querido e nosso irmão maior, aquele irmão amoroso que cuida de nós. Então, precisa ser, como a Luzia falou, sentida, precisa vir do coração, precisa vir com verdade, precisa vir com emoção, né? Quantos de nós aqui, em momentos desesperados, paramos e fizemos uma prece, fizemos uma oração pedindo, suplicando a Deus e a Jesus um auxílio, um fortalecimento? E são essas preces que são as mais rapidamente atendidas, porque imediatamente a gente sente um alívio e um consolo, né? A prece, ela serve para nos fortalecer, para seguir em frente e enfrentar os obstáculos e as adversidades. Então, quando a gente fala em vibração, a dimensão da vibração é muito grande.
Então, temos que ser grande na doação das dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e de verdade colocar um sentimento e emanar para todos que estamos vibrando. Sejam parentes, desafetos, são os que mais precisam da nossa prece. E não é por causa deles, é por causa de nós. Nós nos libertamos daquela mágoa, daquele ressentimento, daquele rancor, quando oramos pelos nossos inimigos. Então, a gente precisa ter isso em mente e saber que é a maior conexão que temos com Deus, com Jesus. É a nossa prece, a nossa vibração maior, positiva. O melhor sentimento e pensamento eu vou doar nesse momento para todos esses irmãos. Então, da mesma forma que a gente se comove com as coisas que a gente vê na televisão, as notícias, meu Deus, gostaria que isso melhorasse. Vamos colocar isso na nossa vibração, na nossa prece. Então, eu quero muito que melhore a humanidade, evolua, cresça, se cure de todos os males. Então, eu vou colocar essa intenção na minha prece. É a intenção, é o sentimento, é o que você vai doar. É uma coisa muito séria quando você vibra, quando você ora por alguém, principalmente. Então, a gente precisa começar a adaptar isso e colocar em prática um pouquinho a cada dia, porque aí acaba ficando natural, não automático, natural, né? Porque quando a gente, as preces prontas, elas têm muitas preces lindas, maravilhosas, mas como a Luzia falou, às vezes fica meio no automático. Então, a gente precisa internalizar essas palavras e esses sentimentos para colocar para fora, né? Porque a gente sabe que somos doação de fluidos, doação de energia. Então, a gente precisa saber o que está botando para fora e doando. É amor? É mágoa? É raiva? Então, na prece, ela tem que ser só amor. E a gente tem que trabalhar isso. Se a gente não consegue orar pelos desafetos agora, não ore. Fique tranquilo. Respeite o seu momento. Mas faça com verdade as orações, as vibrações, para a gente poder emanar a vibração melhor que tiver para todos que a gente tiver orando e vibrando. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar sobre isso? Eu só vou completar um sentimento que eu tinha, logo que eu comecei no básico. Eu tinha uma vergonha de fazer prece, porque a minha base é católica. Então, para mim, fazer o Pai Nosso e Ave Maria era 10, né? Quando tinha que vir o negócio, ai, meu Deus, e agora? Eu fazia um treino mesmo antes, né? Agora, antes, vocês já sabem quem vão fazer, porque eu facilitei a vida de vocês. Na aula lá, era surpresa. Então, eu já vinha saltitante do coração, eu falei assim, eu já tenho que me preparar. E nisso, desse preparo, o que acontecia? Eu fazia isso em casa. Então, eu sempre levava. E aquilo, o que acontecia? A princípio era um meio automático, porque eu acabava decorando o que eu provavelmente ia falar ou não, mas aí depois o negócio foi ficando natural, né? E aí pronto, né? Aí agora já... Né? Agora você fala, mas será que eu vou falar certo? Não tem. Quando você está falando com a sua mãe, ela vai falar, você está falando errado, minha filha? Não. Mesma coisa aqui. Né? A gente está falando, a gente está direcionando para Deus e Jesus. Eles não vão falar que tem nada errado. Só a nossa intenção já está valendo, né? Então eles vão aceitar sempre, né? E nós aqui ninguém vai ficar achando que a pessoa falou bem, falou mal. Nós somos todos amigos aqui. Então somos todos filhos de Deus, todos irmãos. Não sei quem colocou alguma coisa aqui. A Mônica falando duas, né? Depois do Evangelho lá ficou mais fácil. Pelo menos para mim, mas sigo aprendendo, exatamente. Então, pode ir, Ju. Pode ir, vamos lá, então. Mas alguém vai falar alguma coisa? Não. Estão vendo já, né? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar com Jesus, sempre.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Bom, hoje o tema da aula é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é curto, então eu trouxe o capítulo todo para nós e a gente vai conversando a respeito dele. Então, vamos lá. O primeiro item desse capítulo é o jugo leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Eu falei isso na primeira parte. O jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, o que ele fala aqui para nós, né? Que todas as adversidades que a gente passa, todas as questões difíceis que passamos, perdas, dores, misérias, decepções, elas encontram consolação na doutrina, né? na fé no futuro. Por que fala na doutrina? Porque o Espiritismo é a doutrina que traz para nós uma certeza de que há um depois, né? Que não acaba aqui, que existe um depois, que somos espíritos eternos e que não há um término, não é porque acabou aqui, fim, vai ser meu fim, vai ser minha perdição, não. E a gente acaba conhecendo a doutrina e com os ensinamentos de Jesus que é trazido para nós através do Espiritismo, a gente começa a confiar muito na justiça divina, porque a gente começa a ver que as coisas têm porquês, né? Ao longo dos livros que vocês vão lendo, ao longo das aulas que a gente vai tendo aqui, vocês vão vendo que é como se fosse um quebra-cabeça, que tudo vai se encaixando, né? E aí fica o lema da fé raciocinada é muito contundente a cada situação, a cada aula que você tem ao longo do curso, porque você começa a realmente pensar, começa realmente então se isso aconteceu, pode ser porque isso já estava lá atrás, por que eu passei por isso, porque talvez eu não tinha melhorado nesse aspecto. Então, você vai vendo que tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. E o Cristo vem ensinar aos homens para ter fé no futuro e essa confiança na justiça de Deus, que Deus é bom, misericordioso e justo. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, é muito reconfortante, né, essa frase de Jesus, porque ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, né, em algumas traduções, que eu vos aliviarei. E como ele nos alivia. E como ele nos abraça e nos consola. A gente estava agora há pouco falando da prece. A prece, às vezes a gente está num momento muito desesperado e a gente faz a prece, faz a oração. E aí a gente fala, meu Deus, mas eu não melhorei, meu Deus, mas eu não tô legal, meu Deus, acho que não adiantou, vou rezar de novo. Às vezes precisa rezar mais de 2, 3 vezes. Que é para quê? Que é para justamente você entrar em conexão, porque às vezes a gente está tão esbaforido, desesperado, que a gente não consegue se conectar para atrair os bons espíritos, atrair o amor de Jesus para nos sentirmos mais tranquilizados. Então, a prece, eu ao longo das coisas que a gente vai passando, eu aprendi que a prece é assim, ó, você faz a prece, não deu, faz mais uma, faz mais outra, faz 10 se for o caso, para você se sentir um pouco melhor. Mas, às vezes, o alívio não vem na hora, porque você não está pronto para isso, você não está aberto. Às vezes, você está ali desesperado, e aí você faz a prece e fala, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, mas você não está saindo do turbilhão da sua cabeça. Por isso que a gente fala da concentração. Que quando a gente se concentra, e quando a gente se eleva,
a vibração, os bons espíritos conseguem se conectar com a nossa vibração. Eles também têm que rebaixar a vibração dele para chegar no nosso de encarnados, que é mais denso, para se conectar. Então, quando a gente está nesse turbilhão, não consegue elevar o pensamento e a vibração para que eles se conectem e que a gente sinta isso. Então, às vezes, você faz 10 preces, e aí depois que você para e fala, bom, agora está na mão de Deus, aí o negócio vem e te fortalece, te levanta. Então, a prece, ela serve para nos fortalecer diante das adversidades. E aí é o que eu estava falando. Quando a pessoa não tem a crença no espiritismo, não crê na reencarnação, no depois, né? Quando acha que acabou tudo aqui, aí fica mais pesado. Que a pessoa fala, meu Deus, estou passando por aqui, estou passando por isso aqui, e agora como é que vai ser? Ao fim da minha vida, ao fim de tudo. E não é, as coisas passam, as boas e as ruins, né? Saibamos lidar com elas e vivê-las da melhor maneira possível, e sempre tirar o bom do ruim, eu sempre falo isso, porque é muito mais leve quando você consegue tirar o que você está passando de negativo, coisas boas. Bom, mas por quê? Para que eu estou passando por isso? Né? Para que eu tenho que passar por esse tipo de coisa? O que será que eu tenho que aprender e melhorar com isso? Fica a reflexão para quando a gente passa por coisas difíceis. E pedir a Jesus sempre que nos alivia sempre, né? Nos tira esse peso. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Se vocês forem parar para pensar friamente, é fácil, né? É tranquilo, é suave, como Jesus fala. Ele só ensina, a lei dele é apenas o amor e a caridade. Jesus não veio aqui ensinar religião nenhuma, Jesus não veio aqui construir templo nenhum, ele veio aqui ensinar o amor. E até hoje nós estamos tentando aprender, né? A gente ainda tem muito o que aprender com Jesus, porque a gente ainda tem tantas coisas dentro de nós que a gente fala, nossa, é difícil amar o inimigo, né? É difícil amar aquela pessoa que só é desagradável com a gente. É difícil, mas temos que exercitar. O exercício, né, a prática, eu costumo dizer que a prática leva à perfeição. Se você fizer aquilo todos os dias, uma hora você vai fazer de forma mais tranquila e mais leve, com mais tranquilidade. Então, é difícil? É, mas não é impossível, né? Quando a gente faz a caridade, automaticamente você vai começando a enxergar o outro de uma outra forma. Você vai vendo que, às vezes, o que você achava que você tinha problema, não tem problema nenhum. Que quando você faz a caridade, você acaba vendo que o outro sofre muito, que o outro tem muitas necessidades, né? Então, a lei que Jesus vem ensinar é tranquila, é amar e fazer o bem. Mas a gente precisa exercitar, a gente precisa dar o primeiro passo e praticar isso todo dia. O outro item fala do Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Aqui, gente, o sentido que ele fala de Santo Espírito é um significado específico espírita, tá? Que significa fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, tá? Não é o Espírito Santo da Bíblia, do católico, que tem uma outra conotação. Então, vamos lá. Vamos ver o que é o Consolador prometido.
Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Pois bem, paramos aqui por enquanto, para explicar. Se Jesus fala que vai haver um consolador prometido, ele promete um consolador, o Espírito de verdade, que tinha que falar coisas que ainda não eram possíveis de compreender naquela época que ele veio, então de duas uma, ou ele não disse tudo, e realmente algumas coisas ele não tinha como dizer porque a gente não tinha condição de compreender, ou o que ele disse foi esquecido ou não compreendido. E é o que acontece, né? O que é o Consolador prometido, gente? O Consolador prometido é o Espiritismo, que veio tirar a névoa da mente e das ideias das pessoas, né? Com relação a dogmas que as religiões colocam para nós, né? Eu também sou de base católica como a Luzia, sempre estudei em colégio de freira, sempre tive o católico, vai na igreja, vai na missa, vai isso, vai aquilo. Então, quando eu me tornei espírita, eu já era grande, já era maior de idade, já era adulta. Então, muita coisa foi desmistificada, né, quando eu entrei no espiritismo e fui começar a estudar a doutrina. Então, por que ele fala que vai ter um consolador prometido que vai trazer mais informações e coisas que ainda não estávamos preparados? Porque até hoje estamos tentando compreender, tentando colocar em prática o que Jesus nos trouxe, né? Que é o amor e a caridade, a humildade. Ele viveu isso, ele não só falou, ele viveu o amor, a caridade e a humildade. Então, ele deu exemplo, e a gente está aqui para a gente tentar viver isso, né? Viver mais Jesus, viver o que Jesus faria nessa situação se estivesse passando pelo que eu estou passando. Então, ele promete um consolador, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, e que traz para nós a consolação de que as coisas fazem sentido e que nós temos coisas para resolver, que nós temos resgates a fazer, que nós temos débitos a resgatar com as pessoas, com nós mesmos, né, com auto-perdão, auto-caridade, o perdão, a indulgência, né, tudo que a Luzia falou na harmonização. São coisas que temos que praticar, né, a gente pratica, uma hora fica mais fácil, fica mais sossegado da gente viver aquilo, né, e eu costumo dizer que é uma coisa de cada vez, não dá para a gente tentar melhorar tudo de uma vez só. A gente pega aquilo que mais nos incomoda, que mais nos faz sofrer, e trabalha nisso todo dia, para a gente poder chegar num momento e falar assim, agora estou livre disso, estou livre porque isso não me domina mais, né? São as nossas más tendências, os nossos instintos ainda muito primitivos. Então, o Espiritismo vem na época predita, né, quando começou a trazer as mensagens por Allan Kardec, lá em 1800 e poucos, predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, que é aquelas mistificações que eu falei atrás. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Acho que a Luzia já ouviu isso das nossas aulas, né, que a gente teve, etc. e tal. A gente costuma ouvir que a dor ensina. A dor é uma grande professora para nós. E aqui ele fala que qual é o objetivo do Espiritismo? Ele vem desmistificar muita coisa que foi colocada para nós e vem
trazer um consolo para aqueles que sofrem, atribuindo uma causa justa, ou seja, existe uma razão daquilo, eu estar passando por aquilo, e um fim útil a todas as dores. Então, voltamos àquela frase, para que estou passando por isso? Por que estou sentindo essa dor? Por que estou sofrendo a esse ponto? O que preciso aprender com isso? O que eu preciso tirar de bom para que eu possa evoluir através dessa adversidade? Então, o Espiritismo vem trazer para nós esses esclarecimentos. Se vocês lerem o Evangelho de capa até contracapa, vocês vão ver que tudo isso está escrito lá. Todos os problemas que você tiver, você vai encontrar consolo ali, no Evangelho, com todas as coisas que os Espíritos trouxeram para nós, esclarecimentos e confissões de Espíritos que vieram para passar a mensagem e falar, olha, gente, não é bem assim. Para o que você está fazendo e muda. Né? É bem assim, o Evangelho ele traz advertências com relação a isso. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, o que ele quer dizer aqui? Que o Espiritismo, ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, primeiro, a doutrina espírita traz as vidas passadas, as reencarnações, porque não estamos aqui pela primeira vez, né? Nós não estamos aqui, caímos de paraquedas no planeta Terra, de provas e expiações, viemos aqui dar uma olhada como é que é e vamos embora e acabou. Não é assim, né? E isso a gente consegue sentir quando a gente passa por situações que a gente fala, mas por que eu estou passando por isso? E no Evangelho ele fala causas anteriores das aflições, que são as causas de vidas passadas, né, de existências que, claro, não lembramos, e causas atuais das aflições. Então, é claro, tem algumas aflições que você vai passar porque você está colhendo o que você plantou, nessa vida mesmo. Bom, se eu fui imprevidente, se eu fui inconsequente lá atrás, eu não vou ter recursos agora. É culpa da vida passada? Não, é culpa que eu não me cuidei, que eu não resolvi minhas questões, sejam financeiras, sejam de saúde, sejam qualquer aspecto. Agora, existem coisas que as pessoas passam desde novas, ou são dificuldades que não têm razão de ser nas causas atuais. Se você for puxar na imagem, você fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver o que eu vivi até agora com o que eu estou passando. Então, isso só tem explicação aonde? Na vida anterior, numa encarnação passada, onde fizemos besteiras, fizemos algumas coisas não tão bacanas, fizeram conosco também, e estamos todos aqui juntos para tentar resgatar de alguma forma e da melhor maneira possível, da qual a gente se comprometeu a vir tentar resolver de algum jeito uma coisinha ou outra, né? Porque não dá para a gente resolver tudo de uma vez só, a gente vem com aquilo que a gente se sente capaz de resolver nessa vida, né? Então, por que eu estou sofrendo por isso? O Espiritismo, ele mostra por que você está sofrendo. Olha, se você, né, isso não é regra, tá, gente? Não é uma regra geral, olha, estou sofrendo isso porque fiz isso e todo mundo que sofre isso passou por isso. Não, não é uma regra. Cada um, como a Luzia fala, tem o seu caderninho. Cada um tem as suas coisinhas lá para dar um checklist quando resolver. Mas existem algumas situações que são parecidas? Sim, mas depende da individualidade do espírito, do que cada um plantou lá atrás. Então, mas existe um porquê, olha, pode ser que seja por isso. Então acho que eu preciso melhorar nesse aspecto. Pode não ser aquilo, mas você já vai raciocinar de uma forma de que vai te trazer acho que isso aqui estou dando mancada. Entende? Então, o Espiritismo, ele traz esse consolo para nós. Ele traz os porquês, não todos, porque não temos acesso a isso, não temos nem permissão, mas algumas coisas a gente sente dentro do nosso coração, né, tá no nosso espírito, a gente sente, a gente compreende o que a gente precisa melhorar. Por isso a importância do autoconhecimento, cada vez mais. Ao longo dos cursos, vocês vão ver a importância do autoconhecimento, para a gente saber exatamente o que precisamos melhorar, o que temos de ruim, o que a gente precisa dar uma amenizada.
O Consolador Prometido mostra o objetivo dos sofrimentos, né, o Espiritismo, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. É exatamente isso. A dor é professora, a dor ensina. Então, a gente precisa aproveitar os momentos de dor para depurar o nosso espírito, para tirar o que for possível e melhor e necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Posso falar só uma coisinha? Pode sim. Só voltando um pouquinho, quando você falou da prece, né, que aí juntando o negócio da dor, né, então você está passando por uma situação difícil, você vai e pede, né? Ah, meu Deus, me livra dessa situação. Está errado. Já começou a pedir errado. Você tem que pedir força para você superar aquela situação. Aí sim, você está fazendo o pedido certo. Porque se você pede para tirar, e você vai, aí entra naquele da Ju, vai, pede uma, pede duas, pede três, falou assim, ó, pera que eu vou liberar logo, porque ele não vai mudar, eu vou liberar. Na próxima encarnação, ele pega essa conta. O que você vai escolher? É a mesma coisa, a pessoa está passando por uma situação onde ela tem que desenvolver a paciência. Não pede paciência, porque vai vir outras situações para você passar por dificuldade que você vai ter que desenvolver paciência. Você pede para você ter força para resolver aquela. Eu aprendi nunca mais pedir paciência. Eu também não peço mais. Faz tempo que eu não peço mais. Então, gente, a gente tem que saber entender que essa situação, que essa dor que a gente está passando é necessária. Ou por causa atual, ou por causa anterior dos nossos débitos, né? E aí, se eu estou tendo essa situação, é porque ou eu combinei, ou porque eu estou pegando o que eu estou plantando, né? Então, eu tenho que pedir para Deus me dê resignação, me dê resiliência, me dê paciência, me dê força para segurar essa. E eu vou conseguir. Então, a gente tem que pedir isso para Deus, para Jesus. Que Ele nos dê força para a gente superar as nossas dificuldades e as nossas dores. E aí, sim, pede uma, pede duas, pede três, mas não esquece de mudar. Que se você está numa situação onde tem a dor, mas você tem a mesma postura e a coisa não está andando, é porque você tem que mudar. Então, a gente tem que analisar a situação, né? Não é só pedir. Pede alívio, tá, vai vir. E a tua postura não mudou? Né? Então, é um pacote, né? Então, você vê que a prece não é só falar assim lá antes de dormir, ah, meu Deus, obrigada, meu Deus, por favor, e você não muda. Tem que fazer, nós fazemos a nossa parte. Ele certamente vai fazer a dele, mas nós precisamos fazer a nossa, para nós nos ajudarmos. Não tem aquela frase? Ajuda-te e Deus te ajudará. É isso aí. Pode seguir? Sim. Vamos lá. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, mas a gente vem então para sofrer? Então a gente vem para sofrer e a gente tem que entender e se conformar com o sofrimento? Não, não é isso. A conformação não está aqui em voga. A gente fala em resignação, que não é a mesma coisa de conformação. A resignação é você aceitar a situação que você está e fazer dela algo para você melhorar. É o que eu vou fazer com isso? Bom, tá bom, vou passar por isso, ok. A dor, gente, é inevitável. A dor, diante das questões difíceis, é inevitável. O sofrimento, aí eu acho que é mais opcional. Eu vou sofrer, eu vou sofrer. Nossa, eu estou sofrendo, eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer, como eu sofro. Isso é opcional, não é necessário isso. Vamos ter dores, vamos ter muitas dores. Vai doer fundo, vai doer, vai ferir, vai dilacerar. Mas ela vai ensinar alguma coisa, vocês podem ter certeza disso. Ela vai ensinar alguma coisa. E o Espiritismo vem para fazer a gente compreender que, tá bom, estou passando por isso porque eu acho que mereci, porque, né, não fui lá boa coisa. E resigna, fala, não, então tá bom, vamos passar por isso aí, acha justo e fala, não, realmente, vou reclamar do quê, né? Seja
causa anterior ou atual, porque a gente colhe o que planta. Não adianta, isso aí é regra da vida, isso aí é independente de espiritismo, gente. Se você plantar uma semente de feijão, não vai nascer abacate, não vai. Você vai colher amor, você vai plantar amor, você vai colher amor. Você vai plantar raiva, discórdia, irresponsabilidade, você vai colher tudo isso. Então, isso é da vida, tá? Isso é a lei universal, a ação e reação, que o Espiritismo traz para nós, para falar, olha, isso aqui é lei, tá? Lei universal, e no Espiritismo é porque o espírito tem vidas anteriores. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento, né, o sofrimento, e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Então, o Espiritismo ele vem para fortalecer a sua fé. Fortaleça a sua fé diante das dificuldades, fortaleça, porque se a gente confiar na fé e confiar na justiça de Deus, a gente sabe que Deus é pai, não é? O pai quer coisa ruim para os filhos? Não quer. Mas às vezes ele não tem que falar não. Às vezes ele não tem que mostrar para o filho que precisa ter limite. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe aqui sabe. O quanto é dolorido falar um não para um filho. Então, é óbvio que Deus não vai dar coisas ruins para nós, não vai dar momentos ruins, olha, não, porque você vai sofrer porque tem que sofrer. Não, são consequências. Você fala para o filho assim, olha, não bota o dedo aí na tomada que você vai tomar choque, tá? Isso uma criança que já tem um certo discernimento, tá? Ó, aí vai tomar choque. Ó, se você botar o dedo aí, vai tomar choque. Aí ele vai lá e bota o dedo no tal, dá um choque, dá um susto, começa a chorar, correr. Não falei que ia dar choque? Tem o que fazer ali? Você vai tampar as tomadas? Pode tampar as tomadas. Mas um belo dia a criança pode ir lá e pode tirar, né? Criança, gente, acontece, como tantas outras coisas. E aí, o que vai acontecer? Nunca mais ele vai aparecer perto da tomada, porque ele vai lembrar do susto que ele tomou, certo? Então, às vezes, a maioria das vezes, nós, seres humanos, aprendemos através da dor. O pai fala no amor, olha, não vai ali, não faz isso. Você vai lá e faz. Você vai lá e enfia o dedo na tomada. Não quero ver se isso aqui é mesmo. Aí você toma um choque. É culpa do seu pai que você tomou o choque? Não, é culpa sua que foi lá e enfiou o dedo. Então, isso mostra a responsabilidade nossa como nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, automaticamente temos a responsabilidade. Então, se alguma coisa que está acontecendo de ruim na minha vida é culpa de Opa! Voltou? Voltou. Ah, tá. Então, é culpa de Deus as coisas ruins que acontecem? Claro que não, é culpa do homem, é culpa de nossa culpa, que vamos lá e escolhemos o caminho não tão certo. Então, o Espiritismo ele traz para nós, né, o que Jesus prometeu do Consolador é exatamente isso, de você confiar em Deus, confiar na justiça divina. Às vezes o que a gente pede numa oração não é o que a gente está precisando, né? A gente às vezes quer uma coisa, mas a gente está precisando de outra. E Deus sabe o que a gente precisa. Deus conhece cada um de seus filhos, conhece o coração de cada um de nós. Então, ele sabe o que nós precisamos. Ah, mas então se Deus sabe, não preciso pedir. Precisa, que é para saber se você ainda quer. Se você já está pronto para aquilo. Né? Então, é muito abrangente essa questão da prece, dessa conversa com Deus. É muito importante a gente praticar bastante isso, porque é realmente uma conversa. É uma coisa que a gente... É nosso pai, e a gente tem que conversar leve, de coração tranquilo com ele. Vamos lá. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas,
Sume-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho, que é o que a gente estava falando, a Luzia falou do pedido, né? Quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente procura um consolo, e a gente compreende e estuda a doutrina, a gente vê que, poxa, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente só precisa aprender com aquilo que nós estamos passando. E aí a gente espera que a situação que estamos passando e o auxílio que nós pedimos, espera a paciência, a resignação. A gente consegue isso quando a gente compreende o motivo do sofrimento, quando a gente compreende o motivo da dor, quando a gente aceita a nossa dor. A minha psicóloga fala assim, deixa doer, precisa deixar doer, porque aí você começa a entender a sua dor, você precisa entender a sua dor. E aí quando você compreende, você é amparado pela doutrina espírita, que dá um consolo muito grande, você fala, não, tá bom, então vamos em frente, vamos em frente, vamos vivendo, vamos seguindo. E isso te dá coragem, isso te dá resignação, isso te dá a paciência de falar, não, na hora certa eu vou descobrir, ou na hora certa eu vou compreender, mas deixa doer e procura o consolo, procura fortalecer a sua fé, procura conversar com Deus e confiar nele a cada dia. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Né? A gente começa a compreender. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, a gente começa a compreender o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Né? Para onde a gente vai? Para onde o nosso coração, onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Então, o que a gente cultivar aqui de bom ou de ruim é para onde vai levar a gente. Vocês estão lendo o Nosso Lar, vocês vão compreender o que eu estou falando. Né? Para onde o André Luiz foi quando desencarnou em primeiro momento? Né? Para onde ele foi depois, quando ele pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não aguento mais. Quando ele fez a prece sentida, quando ele se doou por inteiro, ele falou, eu não tenho mais força, é agora que eu vou pedir ajuda e seja o que Deus quiser. Foi para lá, foi para o Nosso Lar que ele foi levado. Então, de onde viemos? De onde viemos, um grande mistério aqui encarnados, mas desencarnados a gente vai descobrir o que a gente fez aí, o que a gente conseguiu resolver nessa ou não. E por que nós estamos aqui? Né? Diante das coisas que a gente vive, das situações, da família, dos amigos, do meio em que vivemos, nós descobrimos o que nós estamos fazendo aqui. A gente vai se descobrindo aos poucos. Aí, nesse capítulo, ele vem falar sobre tem uma instrução dos espíritos, que é o advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, isso é o Espírito de verdade passando a mensagem para nós, através do Kardec. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantar as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Uma observação aqui, a gente acho que esqueceu de falar, Lu,
na hora da prece, vibração, a gente pode orar pelos desencarnados? Me respondam aí, sim ou não? O William falou que sim. Sim, sim. Pode ligar o microfone para falar, gente. Uma enquete. Um dia a gente vai ser desencarnado também, né? Espero que alguém ore por nós, né? Marisa também colocou sim. Sim, com certeza. Isso aí. Então, ele fala, né? Ajudemos uns aos outros, vivos ou mortos. E ele fala, morte segundo a carne, porque não existe a morte. E ele fala sobre, vou simplificar aqui, as orações, né? No centro espírita, os trabalhos, os tratamentos, tudo para ajudar os encarnados e os desencarnados em sofrimento, que precisam de ajuda, perdidos, etc. Podemos vibrar pelos desencarnados? Devemos vibrar por eles. Oremos por eles, né? Mas oremos de forma correta. Não é para invocar eles, não é para chamá-los. Não, não é isso, porque a gente não sabe onde estão, em que condição se encontram, o que estão fazendo, se é possível ou não estar aqui. Então, não invocar os desencarnados. É orar em nome de Jesus por eles. Peço em nome de Deus e de Jesus aos desencarnados da minha família. Pode falar o nome. A gente não faz isso na urna de vibração no GEMB. A gente coloca lá desencarnados e coloca os nomes. A mesma coisa a gente pode fazer em casa, não tem problema nenhum. Porque eles precisam de oração. Eles necessitam de auxílio, dessa força que vibramos para eles lá, onde quer que eles estejam. E muitas vezes uma prece, uma simples prece, pode salvá-los, pode acordá-los, despertá-los e eles pedirem ajuda, eles se entregarem para ajuda em nome de Deus e de Jesus. Então, devemos e podemos orar por eles e ajudá-los. Mesmo que a gente não conheça, peça no geral pelos desencarnados. Estamos numa pandemia, quantos desencarnados voltaram para a pátria espiritual? Podemos e devemos orar por todos eles, para que sejam amparados, recebidos pela espiritualidade maior, que estejam sendo cuidados por Jesus. Isso é nobre, isso é bacana, isso é caridade, tá? Então, aí ele fala, escutemos a voz, não mais dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos. Filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Ou seja, não vamos desperdiçar essa oportunidade que nós estamos tendo. Essa oportunidade de receber tantas mensagens de espíritos. Se vocês forem ver o céu e o inferno, o próprio evangelho tem mensagens, né, dos espíritos lá, São Luís, vários espíritos que vêm trazer mensagens de esclarecimento mesmo. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Ainda é o Espírito de verdade falando, tá? Pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu cai nos abismos do erro. Ou seja, ele está compadecido de tantas pessoas, né, de tantos nós da humanidade, desperdiçarmos as oportunidades e continuar caindo no erro. Oi. O Marcelo colocou, o termo ressurreição nesse texto seria correto? Então, vou voltar lá, vamos lá. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Por que ele fala isso? Quando nós morremos segundo a carne aqui, nós não nascemos de novo lá? É isso que ele quer dizer, tá? A ressurreição no sentido... Na Igreja Católica tem outro dentro contexto, da Igreja Católica sabe, né? é você renascer no mesmo... Igualzinho, isso. Então, aqui não, aqui ele quer dizer que quando você morre aqui, quando você desencarna aqui, você renasce lá, que é o espírito volta para casa. Entendeu? Pode seguir? Pode. Vamos lá.
Aqui ele fala dos erros, né, que ele se compadece dos homens que ainda caem no mesmo erro, nos mesmos erros. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, né? Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ao longo do curso vocês vão vendo muitas coisas sendo desmistificadas, você questionando sobre coisas, falando, nossa, me passaram isso, mas não é bem assim. Né? Então, ele fala, medita sobre as coisas que são reveladas e que chegam até você. Né? Aproveite a oportunidade e a gente aprende muito, né, Lu? Que a gente fala aqui, a gente fala o que a gente busca, o que a gente pesquisa, o que a gente estudou. Mas isso aqui não é limitante. Vocês podem buscar em livros, em outras coisas. A gente pode até passar dicas de sites, de lugares, de livros, para vocês pesquisarem mais, para não se limitarem só aqui, né? Porque a gente também pode errar, a gente também pode falar coisas e tem um monte de outras coisas por aí para ser falado. Então, a pesquisa, né? Não se limitem a isso, questionem mesmo. O espiritismo ele está sempre crescendo, né? Sempre mudando, né? As informações Exatamente. vão sempre chegando, né? Verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Aqui ele fala, vamos amar uns aos outros e nos instruir. O que que é? Estudar, correr atrás, buscar informação, né? Estudar, procurar, não se limitar a crenças e a coisas que falaram para você falar, então eu vou acreditar nisso porque me falaram. Não, vai atrás, vai buscar, vai questionar. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, ou seja, como falavam que não tinha nada depois da morte, vozes vêm falar que tem. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, essa mensagem foi psicografada em Paris, 1860. Tem outras datas aqui. Ele continua. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Lembra que a gente falou no começo da prece? Você faz a prece, mas aí você fala, aí não resolveu, não estou legal. É isso que ele está falando aqui. Ore, mas tenha calma, que vai chegar no momento que você estiver preparado para receber esse consolo, você vai sentir. E isso pode demorar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, né, alguns anos, porque às vezes a gente ora por anos por alguém, e esse alívio só vem depois de muito tempo. Mas tudo acontece quando nós estamos preparados. Se vocês forem fazer um puxadinho da memória, vocês vão ver, olha, eu pedi isso aqui lá atrás, mas acho que eu não estava preparado. Não estava legal, não. Deus sabe das coisas. Puxem na memória que vocês vão ver o quanto vocês vão ver o quão Deus é sábio e Pai, que priva a gente de muitas coisas que, se fosse pelo nosso capricho, a gente ia por caminhos errados. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ou seja, trabalhe para sustentar o seu corpo material, mas não esqueça da sua alma. Não esqueça que o que a gente precisa para alimentar nossa alma? Amar o próximo, fazer o bem, ser bom, orar, fazer prece, estarmos em conexão, em união com o Cristo, todos os dias. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, que ele está falando do desencarne, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente, ou seja,
Se você seguir no caminho reto, se você tiver boa conduta, boas atitudes durante a sua vida, colocar o seu coração aonde você quer que ele esteja, quando chegar a hora do desencarne, nós vamos sentir que fizemos o que pudemos, o melhor que pudemos, e aí a gente vai sentir o amparo, sentir que traçamos o caminho, tentamos traçar o caminho que Jesus nos colocou, o que ele nos trouxe. Porque a gente precisa tentar fazer o melhor a cada dia. A gente não vai atingir a perfeição agora. Não vai. Não vai porque a gente ainda é muito imperfeito, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas a gente pode tentar melhorar boa parte das coisas, né? Não dá para deixar para depois, não. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. No Evangelho tem muitas passagens que falam dos espíritos, né, que falam, eu fui muito rico na terra, mas não buscou moralmente ser elevado. E aí, quando chegou na pátria espiritual, eles falam, né, a maioria deles falam, o mais humilde na terra que me pediu ajuda quando eu encarnado, hoje sou eu que suplico a ajuda dele. Porque o mais humilde foi aquele que tentou ser correto, ser ético, ser moralmente elevado. E aí, esses tesouros é que contam. Esse é o verdadeiro tesouro, a riqueza que nós podemos acumular aqui, né? A malinha que a Luzia fala. O que nós vamos levar na malinha? Ouro não vai entrar, não vai passar, não vai dar para levar. Então, o tesouro que nós podemos levar é a nossa conduta, é o nosso respeito, o nosso amor ao próximo, é a nossa coerência com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive, aquilo que a gente fala. O autoconhecimento é muito importante. Então, isso sim vai levar a esferas superiores no sentido de sermos ricos, né? O que importa é ser rico moralmente, é a gente se melhorar realmente, a gente tentar sanar essas imperfeições, essas mágoas, esses rancores que não levam a gente a nada. Quer falar alguma coisa, Lu? Então, quem acha que vai ter depois, quando você desencarna, vai ter uma mesa, né? Como se você estivesse fazendo um teste de mestrado. Vai ter uma banca lá, só falando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Esquece, porque não vai ter essa bancada, não. Quem vai cobrar de você é a nossa própria consciência. Nós é que vamos cobrar o que fizemos e o que deixamos de fazer. Ninguém vai nos apontar nada. Nós é que vamos nos cobrar. E aí a gente vai se direcionar, né? Não querendo falar muito do lar, né? Do nosso lar, mas por que o André Luiz foi lá para o umbral? Pelas suas próprias escolhas. Pelas suas próprias energias, pelos pensamentos, ele foi para onde ele estava ligado, né? Então, ele foi para lá pelas suas escolhas. Então, para onde a gente vai? Quando a gente quer desencarnar? Quando a gente for desencarnar, que isso é certo. Né? Ninguém tem pressa, mas que vamos desencarnar, vamos. Mas, que maneira que nós vamos? Né? A nossa consciência vai estar como? Né? Isso aí. Continuando. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, ele fala, né? Aqueles que ajudam uns aos outros, seus irmãos, me são caros. Instruí-vos na preciosa doutrina, ou seja, tudo que a gente puder e tiver do conhecimento da doutrina e puder passar, passe. O conhecimento tem que ser dividido, né? Os véus têm que ser tirados. Para aquele que quiser, é óbvio, né? Aquele que tiver aberto a isso. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos,
contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a riqueza é uma das maiores provações, uma das mais difíceis. E ele fala, os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis. Claro que não são todos, tá, gente? Tem muita gente que se eleva e pensa no próximo, divide e trata disso de uma forma melhor. Mas a maioria está com o banco cheio de grana, mas e o coração? E a moral? Será que está cheio também? Então, são sujeitos a provas duras porque perigosas, né, como ele fala. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Vou dividir? Vou criar emprego? Vou fazer o bem? Vou doar? Vou fazer minha parte todo mês? É complicado, porque a grande maioria derrapa quando tem muito dinheiro. Agora tem muito dinheiro, acaba esquecendo de muitas coisas, esquece das pessoas, esquece dos amigos, esquece de fazer o bem, sobe para a cabeça, né, como a gente fala. Então, ele fala sobre isso. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Aqui ele fala sobre Deus, né, que Deus nos criou e ele quer que a gente evolua. Quando ele fala que vos torne perfectível, é porque se a gente se tornar perfeito, a gente chega até Deus, e nós não vamos chegar a isso, né? Só Deus é perfeito. A gente vai chegar perto de uma evolução muito grande, mas perfeito é só Deus. A gente pode chegar numa iluminação top, mas só Deus é perfeito. Então, a gente pode ir nesse objetivo da perfeição, mas a gente sabe que se a gente chegar na perfeição de Deus, então aí terá outros seres perfeitos, outros deuses? Não. Então, Deus é um só. Então, a gente pode se aperfeiçoar, é nesse sentido. Se aperfeiçoar e se melhorar e alcançar uma iluminação top. A gente pode chegar a ser um espírito crístico? Claro que sim. O objetivo é esse, né, Luzia? O objetivo é esse, nós estamos aqui para isso. Exatamente, virar morar lá no mundo celeste. Isso. Se a Margarete tivesse aí, ela já levantava a mão que ela quer ir para lá. Mas exatamente. Nós também, né? Todos nós Sim. queremos ir para lá. O objetivo é esse. Então, essa mensagem foi em 1861, do Espírito da Verdade, em Paris também. Ele continua. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Ou seja, o mundo não vai dar força e consolação para ninguém. O mundo é cruel. As pessoas são cruéis. Quem alivia e quem consola? Jesus, Deus, né? Através do Espiritismo, Jesus e Deus vêm nos consolar, através dos ensinamentos e das lições que ele traz para nós. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Imperfeições, né, gente? E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado,
para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Por que abnegação e devotamento? Porque quando a gente escolhe melhorar, a gente vai abrir mão de alguma coisa. Isso é fato. Você vai se abnegar, você vai ser uma pessoa mais abnegada, vai ser uma pessoa que vai pensar mais no melhor, você vai pensar mais no outro, você vai pensar mais o que vale a pena. E o devotamento é você ser comprometido, é você fazer aquilo com amor e devotamento. Quando você se compromete a fazer alguma coisa, faça com devotamento. Se doe aquilo com verdade, com comprometimento, com todo o seu coração. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. A gente fica mais tranquilo, né? A gente dá um conforto na alma quando a gente fala, fiz a coisa certa, fiz o que tinha que fazer. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. O que ele fala aqui é que tudo se harmoniza quando a gente está em comunhão com Deus, né? Quando a gente está em acordo e vive conforme Jesus nos colocou na lição do amor e da caridade. E aí ele fala que por isso que o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. Então, a gente precisa depurar o espírito da melhor forma possível. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: quanto mais situações difíceis você passar, isso vai te doer, né? Isso vai te desgastar, isso vai te tomar. Mais profundamente o espírito é atingido, no sentido de evolução. O espírito, quando veio falar com o Kardec, ele falou que ele ia sofrer muito para passar essa doutrina. Quem assistiu o filme sabe que o espírito falou assim, olha, vão te cuspir na cara, vão te humilhar, vão te fazer o horror, você vai perder saúde, você vai perder energia, você vai, sabe, você vai sofrer. Você vai querer assim mesmo, ser o codificador? Pensou, falou, não, vamos embora. Mas quando ele terminou, né, antes de desencarnar e tal, que ele já tinha feito a codificação, ele fala, os espíritos me falaram que eu ia sofrer, mas eles não me falaram a recompensa que eu teria. Claro, porque isso aí, ele que teria que enxergar, né? Então, o espírito dele, com certeza, evoluiu, o espírito dele se depurou, se fortaleceu diante de todos os sofrimentos que ele passou. E ele estava firme naquilo, ele estava convicto de que era aquilo que ele tinha que fazer, porque ele era um estudioso, ele era um pesquisador, ele precisava saber, ele foi buscar as respostas, né? Então, é isso que ele quer dizer. Quanto mais situações complicadas você passar e você utilizar isso ao seu favor, mais o seu espírito vai ser atingido para progredir, para evoluir. Agora eu trouxe uns trechos aqui, deixa eu só mudar aqui esse negócio, Luzia, porque eu não sei o que aconteceu aqui, e aí desceu a telinha aqui do negócio. Do texto, né, que a gente não consegue ler o que está no final, é isso?
Não, não é, porque desceu o negócio aqui, e aí, da telinha aqui, o bate-papo, sabe? Ele foi lá para cima. Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu isso. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Vamos lá. Eu vou mudando aqui, porque senão vai ficar... Eu trouxe aqui um trecho da Revista Espírita, depois vou fazer uma pergunta para vocês, de 1864. Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele faz referências à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. Então, 1864 foi quando o Evangelho foi lançado. E aí o Espírito de Verdade vem trazer uma mensagem. Ele fala: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Essas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Eu trouxe um outro trecho, que eu vim trazer algumas coisas do Espírito de Verdade para vocês. No livro Obras Póstumas, do Kardec, ele fala: o guia espiritual do codificador espírita, que é o guia espiritual que trouxe as mensagens para o Kardec. Durante os estudos e pesquisas acerca da revelação espírita, que resultaram na codificação do espiritismo, Allan Kardec foi apresentado a um ser espiritual dito espírito familiar. O fato se deu em 25 de março de 1856, numa sessão mediúnica realizada na casa da família Baudin pela mediunidade de uma jovem da casa, ocorrendo assim um franco diálogo, do qual extraímos os trechos correspondentes à introdução da entidade ao codificador espírita. Aí eu vou trazer o trecho. O Kardec pergunta: meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem tu és? Aí o espírito responde: para ti eu me chamarei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Kardec pergunta: o nome verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro? O espírito responde: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Continuando, Kardec pergunta: terá animado na Terra algum personagem conhecido? Responde: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição, nada mais saberá a respeito. Kardec pergunta: disse-me que será para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderia me dizer se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Responde: nesse mundo, a vida material é muito importante para se levar em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Isso está na segunda parte do livro Obras Póstumas, no item A Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Então, vocês percebem que essa mensagem, ela veio em 1856, né, antes do Evangelho e antes do Livro dos Espíritos, que foi esse Espírito da Verdade que respondeu às perguntas do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser lançado. Vamos lá, continuando, mais um trecho do Espírito da Verdade. Nas obras clássicas, no Missionários da Luz, tem um trecho que fala o seguinte: no Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, lemos no capítulo 9 a explanação do instrutor Alexandre sobre o serviço mediúnico, ocasião na qual ratifica que o Espírito da Verdade é de fato Jesus, porque a audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito da Verdade, o próprio Senhor. Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste,
para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação, e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Quer falar alguma coisa, Lu? Aí eu trouxe para vocês frases ditas nas instruções dos Espíritos do capítulo 6 que eu estava lendo naquele Advento do Espírito da Verdade. Vamos observar. Vinde a mim todos vós que sofreis. Lembram dessa frase que ele falou, Espírito da Verdade? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Perguntas. Quem é o grande médico das almas? Podem abrir o microfone aí para responder, se vocês souberem. Oi? Jesus. Coragem, gente. Coragem, coragem. Ele é o médico, não é? Eu acho que é Jesus. Beleza, vamos ver a outra. Através dele, né? Eu acho que é Jesus também. Jesus, com A Mônica certeza. também colocou que é Jesus. Ok. Jesus. Segunda, Acho que é quem Jesus. trouxe a palavra de Deus aos homens de boa vontade? Jesus. É Jesus. Miriam Quem também diz- colocou Jesus. A Mônica todo também. mundo. Tá. Quem disse, há Jesus. muitas na casa do Pai? Jesus. É Jesus. Jesus. Jesus, estão respondendo também. Quem afirmou, vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei? Jesus. Esse é Jesus. Agora a pergunta do milhão, hein? 2 vezes 4. A Mônica também respondeu Jesus. É que travou meu bonequinho. Quem é o Espírito de verdade? É Jesus. Ah, é Jesus, com certeza. Vamos ver? Bom, indícios muito fortes, né, gente? Ele falou, não é? O Marcelo está colocando que pode ser um preposto de Jesus. Olha lá. Eu sou o caminho, Tá. a verdade e Jesus. Vamos falar a respeito disso. Aí Jesus pega e fala assim, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é muita coincidência, gente? Fala sério. E a gente sabe que coincidências não existem, não é mesmo? Existem alguns, todas essas passagens que eu vou pausar o compartilhamento, tá, Lu? Isso. Não, eu vou interromper aqui e pausar. Interromper. Pronto, voltei. Então, essas passagens que eu trouxe para vocês são algumas, né? Tem um link, se vocês quiserem, a Luzia passa também, a gente passa para vocês, que tem outras informações que trazem mais indícios de que seria Jesus. Tá? Mas ele fala muito, na parte do Obras Póstumas, ele fala, há 18 séculos eu vim trazer a palavra. E ele usa as mesmas frases e palavras de Jesus, né? Só que Jesus foi o que veio para cá. Veio para cá Jesus, então ele não quer se colocar, né? Quando ele se apresenta para o... e ele fala, eu sou a verdade. E a verdade. Então, todas essas informações... Tá. Todas essas informações nos traz indícios fortíssimos de que é Jesus o Espírito da Verdade. Tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida com relação a isso? Eu acho que... Fala aí, Marcelo, fala. Eu acho que se é ou não, o importante é a mensagem.
Porque, sei lá, se Sim, veio alguém que é o mensageiro dele, ele vai trazer a mensagem dele. Para mim é indiferente se é ele, quer dizer, o sim, sim. espírito mesmo ou alguém que ele pediu para dar a mensagem. Só isso, só esse detalhe que eu deixaria aqui. Eu me coloco na posição do Kardec, já tendo a dificuldade toda de escrever a codificação, de receber todas as informações. Aí vem um espírito, através de uma menina, que era médium, e fala assim: olha, Jesus, estou aqui falando com você. Não dá. Tem estrutura psicológica, espiritual, moral e tudo para segurar essa? Eu acho que ele não ia conseguir. Eu acho que E era segundo que eu acho que nem acreditaria, né? Que Sim. acontece muito isso. Tem alguns espíritos que se aproximam de reuniões espíritas e tal, e eles não podem falar o próprio nome. Primeiro porque, assim, para nós, realmente, o que o Marcelo falou, o que importa é o teor da mensagem. É edificante? É boa? É uma coisa que vai consolar? Ok, não importa quem seja, né? Mas acontece também o contrário, dos espíritos que querem passar uma mensagem, isso eu li agora no Devassando o Invisível, da Ivone, que ela relata que alguns espíritos de nome conhecido queriam se aproximar dos médiuns para passar mensagens edificantes, e que isso? Você não é você, sai daqui, entendeu? Resumindo a ópera. Então, eles ficam desacreditados, porque falar, não é possível, imagina, vai estar aqui esse espírito. Então, eu acho que traria também essa questão, né, Lu, não é Jesus, não, imagina, ei, mas que isso? E também o contrário, nossa, Jesus, meu Deus, não vou dar conta, como, exato. entendeu? A gente não vai achar, dentro da literatura da codificação, escrito assim, porque Kardec ficou sondando, vocês não viram a pergunta? Não, Sim. mas olha, você esteve aqui, e como é que é? Ele foi sondando. E aí o Espírito da Verdade falou assim, não, o que está interessando aqui é outra coisa, esquece isso. Então, não existe na codificação nenhuma pergunta específica com uma resposta objetiva. Sim. Você é Jesus? Não, isso não, nós não vamos achar. Não tem isso, não existe. Então, aí a gente vai fazer a análise da mensagem, que bate com a mensagem que a gente tem na Bíblia, né? Que foram vários apóstolos, né? Mas vocês imaginam, vários apóstolos, várias traduções, várias interpretações, já passou isso por um leque de situações aí, né? Então, na verdade, o Marcelo falou bem, a Juliana confirmou, o que fica é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem tem muita similaridade com as mensagens de Jesus que foram passadas pelos apóstolos? Sim. E por que não considerar, então? Né? Acho isso. que a gente busca, viu, Luzia e Juliana, um certificado, né? Ah, esse aqui lá no cartório é Jesus. Mas isso não importa, né? Tem tantos seres elevados nesse universo. O nome Jesus, a gente, né, foi usado nele naquela encarnação, quer dizer, traduzido para o português, eventualmente. A gente se preocupa com tantos detalhes, só que a gente esquece a mensagem. Tem tantas mensagens maravilhosas por outros mestres também. O importante é a mensagem, né? A gente fica buscando, não. Quem que falou? A mensagem é boa, ponto final, né? Sim. Não importa quem falou. Isso Até a a gente... nossa aula, a gente fala tanta coisa bonita aí na aula. Puxa, vocês falaram, pegaram de livros e tal, mas, poxa, é bonito. A gente fica sempre preocupado em quem falou, mas a mensagem que importa, né? É o meu ponto de vista, né? Sim, é verdade. É porque eu quis trazer para vocês, porque isso vocês vão se deparar em vários livros, e o livro dos Espíritos é todo pelo Espírito da Verdade. O prefácio do Evangelho é feito pelo Espírito da Verdade. E aí, às vezes, a gente fica, mas Espírito da Verdade, né? E aí vai ter outras passagens que aí o Kardec vai questionar, vai falar, vai supor. E aí eu quis trazer, porque nesse capítulo 6 que a gente falou do Cristo Consolador, vem uma mensagem muito grande, né, do Espírito da Verdade. E aí você, lendo, você já bate o olho, você fala, isso aqui foi Jesus que falou lá atrás. Então, eu quis trazer para vocês esses indícios fortes, né, de mensagens e de passagens da doutrina, das obras,
a título de vocês pesquisarem, ou de vocês, de curiosidade mesmo, do fato de que isso vai ser trazido para vocês em outras oportunidades, entendeu? Quem falou que não está escutando? Ah, Luzia? Não está escutando, Luzia. Oxe. Você consegue falar? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Não, olha só a Normal. pergunta da Eu pessoa. vou Você fazer consegue leitura de falar? Ela não sinais, está nem porque me eu não escuto ouvindo. vocês. Vou ficar aqui assistindo, quietinha. Ah, então tá bom. Vamos você. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa, alguma observação, alguma dúvida? Bem, já que agora é conversa assim entre amigos, né? Aproveita que acabou cedo a aula. Não, então eu vejo o Olha, a espiritismo. Rosa falou, sai e Agora entra. você- Se eu sair, eu encerro a reunião. Mas de repente, ela não Então, escuta a não gente, dá. né? Só lembrando, Ju, que hoje a Rosa Amélia faz as vibrações e a Sônia faz a prece final. Gente, que estranho isso aqui. Ok. É porque eu estou como anfitriã, Marcelo, mas eu acho que se ela sair, vai apagar tudo. Então, mas você não tem aquele controle dos participantes lá do lado, onde você pode pôr o gravador, aquela coisa toda, o sinalzinho? Não, eu tô gravando também, mas, por exemplo, aqui, ó, a Luzia não tá... A Luzia tá muda agora, para ela não falar. É verdade. Se ela sair, acho que ela tem medo que caia a chamada. Então, só comentar rapidinho para Pode falar, mim, pode né? falar. Então, o espiritismo para mim é uma coisa maravilhosa no sentido de mostrar para a gente que nós somos senhores do nosso destino, né? Porque na Igreja Católica, que é mais ou menos o padrão que a gente veio, né? Sempre tem alguém que vai cuidar de nós, né? E no Espiritismo, não, ele mostra que você é senhor do seu desenvolvimento, da sua evolução. Você tem que correr atrás, né? Você vai ter um monte de gente que vai te ajudar, mas você não vai ficar esperando alguém te salvar, né? Eu acho isso bem interessante, porque dá um poder, entre aspas, para cada um, né? Para se virar, para evoluir, né? E outra coisa é dar essa ideia de onde você veio, de onde você vai, quando assim, te dá um manual, né? Olha, você quer evoluir? Você faz isso, 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 né? Coisa que as outras religiões não. Deixa que eu vou te salvar, né? Eu acho que o Espiritismo tem essa grande vantagem, né? Ele te mostra o que você tem que fazer. Cabe a você fazer ou não. Se quiser ficar parado aí milhares de anos, você fica, né? É uma escolha pessoal. Nesse sentido que eu acho bem interessante. O espiritismo, ele não é salvacionista, né? Ele não vem para salvar ninguém, ele mostra que você pode se salvar. Então, é essa a grande questão. E o poder que você fala que nós temos é o nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha de evoluir, de melhorar, de parar de ser egoísta, de ser mesquinho e etc e tal. Então, está na nossa mão, realmente, né? Eu costumo dizer que quando eu estava estudando para a UAB, eu estudei para a UAB durante 2 anos e meio. Eu prestei 7 provas. E aí, eu sempre estudando, e aí, toda vez que eu estudava e não passava, eu falava assim, meu Deus, parece que eu estudei nada. Preciso estudar mais do que eu estou estudando. E aí, num primeiro momento, eu queria desistir, eu queria falar, não chega, estou cansada. E aí, depois me deu um fôlego, eu falei, não quer saber? Eu vou agora com todas as minhas forças. Porque aí você se depara de que é uma coisa que depende só de você. A família te apoia, né? O meu marido, na época, era meu namorado, ele falou, vai em frente, estuda, vai com fé. Bom, legal, bacana, legal, tudo isso aí vocês estão falando, ó, show, mas quem tem que ralar sou eu. Então, você se depara com o seguinte, olha, é eu comigo mesmo. Eu tenho que enfiar a cara nos livros, eu tenho que fazer os meus esquemas de estudo, tenho que me dedicar, e aí foi, e aí acontece, aí você fala, dependia só de mim,
Claro, quando você se esforça, existe todo um amparo, existe toda uma intuição, uma inspiração, um esclarecimento para você ter a mente mais tranquila, para você entender os conhecimentos. Mas é você que tem que fazer a sua parte. Isso é inegável, não tem como, não tem jeito. Mas É é bom isso. que seja assim, né? Sim, Por que sim. que você fica dependendo de alguém para te salvar? É uma coisa, é uma ideia muito, como é que chama? Paternalista, né? Que passam para a gente, né? É, Fica aí paradinho que você vai ser salvo, porque eu, padre, eu, bispo, sei lá quem, vou te salvar. Se você pagar bem, ainda eu te salvo mais rápido, né? Paga uma indulgência, né? Na época Aí dos reis era assim, você né? tem um lugar melhor lá no Pô, céu. de frente para o mar ainda, né? Quer Opa! dizer, e não é Com nada disso, certeza. né? A verdade vos libertará, não é isso que o Jesus falava sempre? Você sim, tem que se sim. virar e a verdade te liberta. Não fica aí parado, não, senão você vai ficar aí, né? Parado, literalmente, né? É verdade, é verdade. No Espiritismo, a gente tem duas opções, né, que o Espiritismo traz para nós: evoluir ou estagnar. Ou você para e não continua, ou você evolui. Retroagir, nunca, né? O espírito não tem como retroagir, porque. Deixa eu, a Luzia está entrando pelo celular. Porque o que você aprende, o que o espírito absorve, ele não apaga, ele não tem como apagar. Então, não tem como retroagir, né? Você só pode ir para frente ou estagnar, escolher parar no tempo. Oi, Lu, tá ouvindo agora? No celular? Mesmo pelo celular eu não ouço. Tá brincando. Aí eu, Isso aí é uma expiação, hein? Não escutei o Marcelo. Ó, eu vou escutar tudo depois, né, na aula gravada. Não vai ficar por baixo, não. Vou escutar todo mundo. Falamos mal dela, né? Vamos aproveitar e falar mal da Luzia. Meu Oba! Deus do céu. ai, tadinha. Tá Nossa, liberado falar mal da Luzia. Assim ela escuta tudo bem, tô depois aqui esse vibrando nosso por comentário todos. e vai ficar com as pulgas todas atrás da orelha. Vai. oh, meu Deus do céu. O que será? Alguém mais? Foi de repente, né, que Observação? aconteceu isso, É, né? menino, foi, não entendi também. Alguém quer mais falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já encerra. Eu só gostaria de uma perguntinha, mas é fora do tema de hoje. O livro para leitura nesse semestre agora é o Nosso Lar, né? Isso, nosso lar. E ele tem uma previsão para quando serão as provas relativas a essa leitura? Espera aí que eu pego lá para você. 9 de novembro. Qual de Tá novembro, né? ótimo. Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Dá até para ver o filme de novo. Oh, várias vezes. Ver o livro e ver o filme. É ver o filme. É isso mesmo. Verdade. Bom, gente, vamos lá fazer o encerramento? Vamos. Então, hoje, quem vai fazer a vibração é a Rosa e a Sônia, a prece final. Então, eu vou fazer... Eu vou só sair daqui, porque minha neta está do lado, senão todo mundo escuta junto lá. Tá bom, então, eu vou fazer o encerramento, envolvo vocês duas, e aí vocês fazem, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Continuando com os nossos pensamentos e sentimentos elevados ao nosso querido Pai e ao nosso querido Mestre Jesus, agradecidos por esta aula, por essa oportunidade de troca de conhecimento, de esclarecimentos, de experiências. Agradecemos a Ti, Pai amado e Mestre Jesus, por essa oportunidade e possibilidade de estarmos aqui todos juntos. E que possamos agora envolver a nossa irmã Rosa, que fará por nós as vibrações, e a Sônia, que fará o encerramento da aula de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos, nesse momento, nos concentrar. Vamos emitir pensamentos de paz, amor, harmonia, amizade, prosperidade, alegria. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio para toda a humanidade e para o nosso planeta. Vamos vibrar pela expansão e pela vivência das mensagens
das mensagens de Jesus em todos os lares. Vamos vibrar pelos enfermos e hospitalizados, pelos doentes do corpo, da alma e do espírito, pelas famílias que passam por qualquer tipo de dificuldade, por nossas crianças, por nossos jovens, por nossos velhinhos, pela iluminação dos espíritos que estão sofrendo, por nossos vizinhos, por nossos amigos e nossa família. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a Deus por mais um dia, por estarmos juntos, por recebermos todas essas palavras, por esses ensinamentos, por estarmos com saúde. Agradecemos a todas as nossas famílias, aos nossos amigos, e que possamos sempre ter muita fé, porque a fé sempre vai nos trazer o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Voltei. Estão ouvindo? Sim? Eu ouço Estamos sim. o Agora celular. acabou a aula, Luzia. Acabou. Agora acabou. Não adianta mais. Estava presente de corpo presente aqui, desesperada, e consegui. Que bom. Ô, Ju, eu só vou pedir para você, depois eu vou abrir só mais uma reunião, a gente acaba essa. Você pode ficar um minutinho para eu ver se eu consigo? Pode? Então tá, beleza. Não, Mas o que depois aconteceu, Luzia? eu passo o link para você. Oi? O que aconteceu? Você Não descobriu sei que dizer. A bateria que acabou, eu só fui ligar a bateria. Depois disso, não sei Ó, dizer. O mais incrível é o seguinte, você está constando como muda. É Não, mas verdade. eu Porque abro aqui, ela ó. deve estar como muda no computador e deve estar com a voz aberta no celular. Você está com os dois abertos? Não, tá. Não, eu estou com os dois abertos. Só a câmera que eu fechei. Então, era isso. Luzia em dúvida, Ah, aí, tá. não dá, né? Pelo amor de eu sou Deus. da Apple. Ah, tá, agora Eu estou entendi. acostumada a dar, eu estou acostumada a dar aula que precisa olhar o que eu estou fazendo. Então, se você não fechar um dos sons, dá eco da Luzia. Por isso que ela estava com um fechado, eu acho. Não, Isso agora estão os dois abertos. Tá com eco. Ah, tá. Gente, muito obrigada, tá? Boa tarde, boa semana para vocês. Obrigada. Boa semana. Hoje eu dei trabalho, Boa porque eu semana me pra todos. caí a tarde Obrigada. inteira. Boa tarde pra Depois de vocês. volta, Boa tarde, boa semana. Obrigada Boa pela semana. questionário Pra essa todos. semana, né? Vai ter Tem questionário, eu vou mandar já. Gente, a gente desacostumou de questionário. Não sei Nós como é que já faz, mas... acostumamos. Tá facinho, gente, tá facinho. Não tem a Margarete pra eu colar dessa vez? Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tudo de Fiquem bom. com Deus, boa semana. Tchau, boa semana. Nossa, tchau, gente. Eu Tchau. vou encerrar aqui para pedir um favor aí para a Ju. Vou encerrar, tá, Ju? E vou entrar de novo. Deixa eu... Pronto. Eu te mando o link depois pelo celular. Tá bom, então.